Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15. Deixa aberto aí, nós já vamos ler. Hoje eu vou começar a pregar uma série de sermões sobre as religiões mundiais. Eu desafio você a não faltar mesmo. Que eu vou falar hoje, particularmente, eu vou falar sobre a nossa fé, sobre a fé verdadeira, sobre a reforma protestante. Na sequência, vamos falar sobre o catolicismo romano, sobre testemunho de Jeová, sobre adventista, sobre islamismo, as mais expoentes, é óbvio. Não tenho como falar de todas, porque são cerca de 10 mil religiões no mundo. Então, nem que eu quisesse falar de todas, haveria tempo hábil para isso. Mas então, a partir de hoje, eu vou começar a pregar sobre as religiões. Por quê? 1 Pedro 3,15 diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Vou repetir. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Aqui o que Pedro está falando para mim e você é o seguinte: se alguém chegar e perguntar para você, por que você é cristão? Por que você acha que a sua religião é certa? No mundo onde existem cerca de 10 mil. Por que justamente o seu Deus é o Deus verdadeiro? E não Alá, e não Buda, e não Maria? Por que a sua religião, no meio de tantas, é a única verdadeira, é a única que leva para o céu, é a única que salva? Eu sei que daí muitos dizem o seguinte: todos os caminhos levam a Roma, e todos os caminhos levam a Deus, mas é mentira. Apenas um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus. E é isso que eu quero estar ministrando nessa sequência de sermões que eu vou estar falando sobre as religiões mundiais. Hoje, particularmente, como eu disse, eu vou falar sobre a reforma protestante, porque nós, cristãos da Igreja Resgatar, somos reformados. Não que nós passamos por uma reforma em nós, mas que a nossa crença é a crença da fé reformada. Pastor, tem diferença? É óbvio que tem. Eu vou pregar também, na sequência, sobre o pentecostalismo, dos nossos irmãos da Assembleia, por que nós não somos assembleianos, por que nós não somos pentecostais. Vou pregar sobre o neopentecostalismo, a vertente da Universal, e por que nós não temos a fé deles e temos a fé nossa. Então, é muito importante você saber naquilo que você crê. É muito importante você saber da razão, da esperança que há em você. Como eu disse, a reforma protestante é algo muito complexo. Tem seminários inteiros que falam a respeito da reforma protestante. Eu não consigo em 30, 35 minutos pregar tudo, é óbvio que não. Mas eu posso indicar para você também excelentes literaturas, vários livros, autores, pregadores que são reformados, que pregam e que têm a mesma confissão de fé que nós temos. Se você quiser depois informação, você fala comigo depois no final do culto. Eu vou indicar bastante material para você. Hoje em dia há um crescimento pelo interesse da fé reformada. Publicações, literaturas sobre a fé reformada, sobre seminários, novas igrejas que se dizem reformadas têm crescido a cada dia. O número só tem aumentado, especialmente aqueles que vieram de denominação pentecostal. Muitos desses têm aberto os olhos e querem saber o que significa a fé reformada. Então cabe a nós também explicar. Como se trata de um rótulo, é preciso definirmos o que é ser reformado. O que é crer na reforma protestante e ter a fé reformada como a sua fé. Por reformado, entende-se o seguinte: aquele que adere às grandes confissões reformadas produzido logo após a reforma protestante do século XVI. Várias, dentre elas, talvez a mais conhecida como a Confissão de Westminster. São coisas que é muito fácil você ter acesso. Graças a Deus hoje, pela tecnologia e pela internet. Não é como antigamente. Antigamente tinha o papado, onde a Bíblia era exclusiva do clero. Era exclusiva dos padres e ninguém tinha acesso. E os cultos que eles faziam em latim. Ou seja, quando você ia para a igreja, você não sabia latim, você não via nada. Hoje, graças a Deus, devido à imprensa e devido à liberdade de expressão que nós temos, tem Bíblia para tudo que é lado, e esses materiais também é fácil de você ter acesso. As 95 teses de Lutero, a Confissão de Westminster, as 5 solas, que é o que eu vou explicar aqui mais adiante. Hoje em dia, ser reformado é sinônimo de ser calvinista. Eu expliquei, acho que na última pregação, a diferença básica de calvinista e de arminiano. Hoje eu acho que eu não vou ter tempo para explicar sobre os 5 pontos centrais do calvinismo, mas eu quero pelo menos deixar bem explicado a respeito da reforma protestante. Pastor, o que foi a reforma protestante então?
Reforma Protestante foi um movimento de renovação da igreja. E pasmem, não renovação para algo novo, mas sim renovação para algo velho. Mas como assim, pastor? Renovação para algo velho, justamente. A igreja católica, que até então era a única igreja, a igreja oficial, ela começou a se desvirtuar muito daquilo que a Bíblia dizia, daquilo que os apóstolos ensinaram, daquilo que o livro de Atos diz, que nós devemos ser conduzidos pela doutrina dos apóstolos. E eles começaram a se desvirtuar. Então, Martim Lutero, não só Martim Lutero, até antes de Martim Lutero também homens de Deus tinham esse pensamento, mas ele é talvez o nome mais pungente da Reforma Protestante. Ele e outros homens fizeram o seguinte: olha, nós precisamos reformar a igreja. De que forma? Voltando ao ensino antigo. Nós não estamos aqui para ensinar algo novo. Nós não estamos aqui porque descobrimos algo novo. Nós estamos aqui porque estamos vendo que esse povo está indo para o caminho errado. E nós precisamos voltar às nossas origens, às origens de Cristo e dos apóstolos, aqueles ensinos que eles nos deram. A Reforma Protestante foi responsável pela criação de várias igrejas, sendo que todas elas se declararam, na época, fora da doutrina ou fora da autoridade do Papa, porque só existia a Igreja Católica, e você sabe, quem relutava contra o catolicismo era morto, incendiado, colocado na fogueira, perdia a cabeça. Só que daí então, alguns homens de Deus viram a decadência da Igreja Católica, viram vários sacerdotes envolvidos em tarefas ilícitas, viram pessoas começando a vender terreno no céu. Talvez você já ouviu na escola, em livros de história, as famosas indulgências, onde você pagava aqui e recebia lá. Interessante, hein? Interessante demais. Indulgência era a prática de pagar para se ver livre dos seus pecados. Era esse o tacão que o povo romano, que a Igreja Católica colocava em cima do povo. Você precisa contribuir para que então os seus pecados sejam expurgados, sejam cancelados. E infelizmente nós vemos que não há nada novo debaixo do sol, como diz Eclesiastes. Antigamente se pagava para ter os pecados jogados para longe, para ser livre do pecado. Hoje em dia se paga para ser próspero. Hoje em dia se paga para alcançar a bênção de Deus. Hoje em dia se fazem campanhas infindáveis com o intuito de ganhar algo da parte de Deus, sendo que o que Deus deu para nós, que é a salvação, é de graça, e todas as suas bem-aventuranças e todas as suas bênçãos que são derramadas sobre nós não tem preço. Mas é para você ver a única diferença, que antes era através de indulgência. Hoje é através do cajadinho, da fronha do pastor, da toalhinha que o fulano enxugou o suor, que mais? Da rosa ungida, essa aí não pode faltar, né? Essa daí é de praxe. Do Vale do Sal, você tem que passar no Vale do Sal para ser descarregado. Os demônios que aí você... E você sabe que tudo paga, né? Recentemente eu vi uma matéria de uma igreja no Brasil. É óbvio, eu vi do lado de fora também e no Brasil. Onde tinha uma igreja onde tinha, acho que um boneco de 4 metros e meio, que simbolizava Golias, um monstro, não sei se alguém viu. E você pegava uma pedrinha e tacava uma pedrada para derrubar o Golias. É óbvio que você tinha que pagar por essa pedra, né? Não era de graça, não era qualquer pedra. Você pagava por ela. Para declarar que a sua vitória estava vindo, que o inimigo estava caindo diante de você. Você pagava um preço. Você percebeu que não mudou nada, só mudou o estilo. Mas continua se cobrando por algo que não tem preço. Antigamente se vendia um terreno no céu. E as indulgências, na verdade, foram usadas para angariar fundos para a construção da Basílica de São Pedro. Hoje em dia, as indulgências modernas, através desses votos de 300, 400 e 500, e por aí vai, não é para a construção da Basílica de São Pedro, mas sim do Templo de Salomão, dos aviões, dos pastores, da prosperidade e das casas de muitos também. Você vê que não muda nada. Nada de novo debaixo do sol. Nada de novo. Martim Lutero, que foi o nome mais pungente aí na Reforma Protestante. Alguns dizem que ele era padre, outros dizem que ele era um monge da linha agostiniana. Mas independente disso, ele fazia parte do clero. Fazia parte ali da elite dos padres do catolicismo. Ele é o nome mais falado, mas antes dele, alguns nomes de padres católicos também, como John Hus, como Jerônimo. Esses homens já observaram o caminho errado que a igreja estava tomando. E eles se rebelaram por algo correto, porque eles viam, não, é errado isso que eles estão fazendo. Consequentemente, foram lançados na fogueira, foram mortos, funcionaram de iluminação para a rua de Roma e por aí vai.
Só que Martinho Lutero, então, foi o nome mais pungente, porque não perdeu a cabeça de forma tão trágica, chegou a morrer depois, não por conta dessas coisas, mas outros nomes também já vinham antes de Lutero com esse mesmo pensamento. Há algo errado na igreja, há algo de estranho acontecendo na fé, as pessoas estão pegando um outro caminho, Jesus deixou aqui um caminho e o pessoal está contornando por um lugar que não é, para si ir. Daí Lutero, então, pega as suas famosas 95 teses e prega elas na porta da capela do castelo de Wittenberg. E essas 95 teses também é fácil você achar, né? Só se você digitar no Google, na internet, qualquer lugar lá, 95 teses de Lutero, e você vai ver o porquê que ele foi excomungado da igreja católica. Ele então colocou esse documento lá e deu-se início à reforma protestante. A intenção de Lutero não era, a princípio, separar a igreja. Não era de construir uma nova igreja. Olha, vamos abrir uma igreja agora para nós, porque essa aqui nós não estamos concordando, vamos abrir uma. Que é o que muitos, infelizmente, fazem hoje. Estão num lugar onde não concordam e fazem o quê? Vão abrir outra. Tem coisas que é óbvio que são centrais, que não tem como andar junto, tendo crenças sérias, diferentes. Mas tem coisas que você tem que relevar. Por exemplo, quantos aqui gostam de amarelo? Se pintasse a igreja amarelo, quantos gostam de amarelo? Só eu, a Lília, a Iveli, a meia dúzia, o Sidney. E tem uma boa notícia para você, a igreja vai ser pintada de amarelo. Bênção, hein? Pastor, já compramos a tinta, vai ser amarelo. Você pegar opinião com todo mundo não dá certo. Mas esse tipo de coisa dá para relevar. É a cor que pinta aqui, é o jeito que faz ali, é o jeito que o outro canta, o jeito que o outro toca. Mas há algumas doutrinas que são sérias demais, que não tem como nós negociarmos. Só que Lutero, a intenção dele não era abrir uma outra igreja porque ele não concordava, mas sim mostrar para a igreja que ele estava, o caminho que eles estavam tomando era errado, e para que eles pudessem voltar ao ensino dos apóstolos. Tem pessoas hoje, qualquer coisinha muda de igreja. Uma vez vem os visitantes da nossa igreja, e eu fui visitar eles na semana, e eu cheguei lá, o pai pastor, a mãe missionária, o fulano, fazia um monte de coisa lá, tocava bateria, subiava, chupava cana, fazia tudo de uma vez. Falei, nossa, que legal vocês, hein? E a mulher perguntou para mim, pastor, mas na sua igreja eu vou poder ser missionária? Eu falei, vai, claro que vai. É na África, a gente não tem dinheiro para mudar você por enquanto, né? Mas você pode começar fazendo missões na rua da sua casa, né? Tem tanto de gente para você evangelizar lá. Eu tenho certeza que você começando por aí já é um bom começo. E o cara falou bem, e eu que sou pastor, vou poder ser pastor lá? Eu falei, vai, claro que vai. Só que você vai precisar provar que você realmente é uma pessoa de caráter, que você é uma pessoa que tem frutos. Você vai ter que começar liderando um pequeno grupo. Comecei a explicar para ele lá. Daí, na outra semana, eu pedi para um líder de pequeno grupo que mora lá perto, falei, irmão, vai lá e visita eles também. E eles foram. E o irmão veio dizer para mim o seguinte, pastor, eles falaram que não vão ficar na igreja não. Eu falei, por quê? Aí só que vão abrir a igreja deles mesmo. Falei, é assim que o povo faz hoje. Não, lá não dá muito certo, vamos abrir a nossa. Não era essa a intenção de Lutero. Simplesmente abrir uma nova igreja. A igreja romana ordenou que Lutero se apresentasse e pedisse perdão do seu erro, dessas 95 teses que ele fez. O Papa então mandou lá uma bula papal, um documento, onde obrigava Lutero a se retratar do que ele tinha falado, para que ele não fosse excomungado, expulso da igreja. Sabe o que Lutero fez? Pegou aquela bula papal e em praça pública queimou. Consequentemente foi expulso da igreja. E graças a Deus, hoje nós também somos protestantes, porque alguém como esse homem teve coragem de protestar contra aquilo que havia errado. E só um pouquinho de história. Diz a história que então, um bispo da Saxônia, ele gostava de Lutero. Ele então forjou um sequestro, colocou Lutero dentro de um castelo, e nesse tempo que Lutero ficou preso, entre aspas, ele aproveitou para traduzir a Bíblia para o seu povo, para os alemães. E então daí muitas traduções vieram depois que esse homem teve essa coragem de realmente não aceitar aquilo o que a Bíblia não diz. A reforma protestante não veio fazer algo novo, mas sim fazer com que nós voltássemos, com que as pessoas voltassem aos ensinos antigos. Apesar das diferenças entre várias igrejas criadas pela reforma protestante, todos os nomes importantes da reforma salientam a importância da Bíblia como um documento essencial, da Bíblia como a maior autoridade da igreja. E assim também nós devemos ser. E com base nisso, eu quero passar ali o que em latim significa 5 solas. Sola significa somente, só. Ou seja, os 5 pilares da reforma protestante. Põe o primeiro lá, por favor. Primeiro, sola escritura, ou seja, só a escritura. A escritura é inerrante. Se você não crê que a escritura é inerrante, que ela é infalível,
você não está no caminho correto. Você está em outra coisa, menos no cristianismo. Pastor, mas tem umas coisas que às vezes é difícil entender, como por exemplo, a Bíblia diz que um homem ficou no ventre de um peixe. Pastor, era baleia? Na Bíblia diz que é peixe, não diz que era baleia não. Pode ser um lambari. Pastor, o senhor acredita? Meu irmão, se falasse que uma baleia ficou dentro da barriga do homem, estivesse escrito na Bíblia, eu ia acreditar. Ou você crê na Bíblia ou você não crê. Ou você crê que ela é inerrante. Ou como você vai saber aquilo que é certo e aquilo que é errado? Sola a Escritura significa que a Escritura é a maior autoridade. A Escritura, a Bíblia está acima de tudo. Infelizmente a igreja evangélica atual fez uma separação entre a Escritura e a sua função oficial. A igreja deve ser guiada por aquilo que a Bíblia diz, por aquilo que a Bíblia declara. Não deve ser guiada pela cultura de hoje em dia, que infelizmente as pessoas têm tentado modernizar a Bíblia. Eu sei que na Constituição existe aquilo que chamamos de PEC, Projeto de Emenda Constitucional. Você pega a Constituição, que é a maior autoridade do nosso país, e faz uma emenda nela. Não é que pessoas têm tentado fazer isso com a Bíblia também? A Bíblia diz isso aqui, eu porém vos digo. Vamos fazer uma emenda aí? Ah, calma aí, não pode homem com homem? Eu porém vos digo. Ah, vai estar escrito lá, vamos dar um jeitinho. Na Bíblia tem Adão e Eva. Não, mas Deus ama todos, vamos colocar Adão e Ivo. Eles tentam dar um jeito de colocar algumas emendas, só que não, a Escritura é única. E a igreja não deve ser guiada pela cultura, por técnicas terapêuticas e estratégias de marketing, e sim pela palavra de Deus. Ela deve ser o nosso maior guia. Os sermões que são pregados na igreja precisam ser a exposição do que a Bíblia diz, e não opiniões pessoais, porque convenhamos, quem mais se importa com a sua opinião? É você. Quem mais se importa com a minha opinião? Sou eu. Só que eu não estou aqui para falar a minha opinião, o que eu acho, o que eu não acho. Ainda que em determinadas horas pode ser até válido. Em alguma coisa que a Bíblia talvez não é tão clara. Pastor, o que o senhor acha? Por exemplo, vamos pintar a igreja. Eu perguntei ao pastor para mim, pastor, o que o senhor acha? Que cor? Ah, escolhe aí, escolhe amarelo. Tem algumas coisas que não tem problema. Mas em coisas que a Bíblia diz, não tem essa questão de minha opinião e sua opinião. A fé reformada crê que a obra do Espírito Santo, na experiência pessoal, não pode ser desvinculada da Escritura. É o que muitos pentecostais, neopentecostais costumam fazer. Eles pegam a experiência. Eu tive uma experiência com Deus. Eu estava lá no monte. E de repente me deu um arrepio na coluna da quinta vértebra para cima. E foi Deus falando comigo. Foi louco. Só porque foi da quinta vértebra, se fosse da quarta. Então não podemos colocar a experiência com Deus acima da Escritura. O Espírito não fala em formas que são diferentes da Escritura. O Espírito Santo, que é Deus, vai agir segundo aquilo que Deus escreveu. Pode ter certeza, ele não vai fazer nada diferente disso. A palavra bíblica e não a experiência espiritual é o teste da verdade. Aquilo que a Bíblia diz, e não aquilo que você sente. E não aquela experiência que eu tive. E não aquilo que fulano sentiu. Não. O teste da verdade é se essa experiência se enquadra na Bíblia. Se não, toda experiência deve ser rejeitada. Martinho Lutero diz isso, olha, toda doutrina, ainda que faça chover milagres todos os dias, se não se enquadra na Escritura, deve ser rejeitada. Não importa. Pastor, mas eu vi o fulano paralítico, sem as duas pernas para a igreja, e voltar com 3. Vai falar que isso não é milagre? Vai para a palavra. Se enquadra na palavra, aceitamos. Se não, rejeitamos. A fé reformada nega que o Espírito Santo contrarie o conteúdo da Escritura, ou que a experiência pessoal possa ser um veículo de revelação. É o que nós costumamos ouvir, né? Mas eu tive uma revelação. Os maiores hereges que nós vemos na história tiveram uma revelação. Joseph Smith teve uma revelação, um anjo Moroni apareceu para ele e deu o Evangelho segundo Mormon. E aí? Estava ele só. Quem que estava lá, pastor? Estava só ele. Mas ele teve a revelação. Ellen White teve 2.000 visões. Teve a revelação. Maomé teve revelação. Pastor, quem estava com Maomé na cúpula da rocha? Ninguém. Só ele. Então não devemos crer. Nós cremos que a Escritura é o padrão. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado. E é o padrão pelo qual todo comportamento do cristão deve ser avaliado. Meu irmão, a Bíblia tem tudo que você precisa. Você não precisa ir em guru de autoajuda. Você não precisa ir em profetinha de esquina. Você não precisa ir em cartomante. Você não precisa ir em nada dessas coisas. Pastor, mas meu casamento está difícil, meu filho está difícil. Vá para a Escritura.
A Escritura ensina tudo aquilo que eu e você precisamos saber. Como que eu trato a minha esposa? A Bíblia diz, Efésios 5. Como que eu trato meu marido? A Bíblia diz. Como que eu falo com os meus filhos? Como que eu me comporto com o meu patrão? A Bíblia ensina. Como que eu me comporto diante de um governo corrupto? A Bíblia também ensina. Martinho Lutero também diz, olha, fiz uma aliança com Deus. Que Ele não me dê visões, que Ele não me mande anjos, mas a Escritura e o que ela contém são o suficiente para que eu possa viver uma vida saudável e em paz para com Deus. E é nisso que nós também cremos. Não precisamos de anjo nenhum mostrando para a gente o que devemos fazer, mas sim ir para a Escritura. Eu vi uma ilustração de um pastor, eu não lembro o nome dele, tomar o crédito dele. Ele disse o seguinte, eu achei tão sábio essa ilustração dele, olha, ele disse o seguinte, imagine que você receba a notícia que Deus te mandou um e-mail, só que você está aqui no culto, e Deus mandou um e-mail lá na sua caixa de e-mail lá. Como você vai embora? Você vai igual um doido para casa, o que Deus mandou? Você abre, você vai abrir, se não abrir no celular na hora do culto, né? O pastor está pregando, você dá uma disfarçadinha ali, liga a internet e vê. Você iria correndo saber o que Deus escreveu para você. Mas o que Ele escreveu está aqui, ó. Por que você fica esperando algo mirabolante? Esse é o e-mail que Deus escreveu para mim e para você todo dia. Ele fala conosco através da sua palavra. E se você quer ouvir a voz de Deus, vá para a palavra. A fé reformada também nega que qualquer credo, concílio, confissão ou indivíduo se iguale ou ultrapasse a Escritura. Não há nada que se iguale ou que ultrapasse a Escritura. Seja ele o credo que for, seja ele... Algumas igrejas têm regimento, por exemplo. Nós também temos, né? Temos nosso regimento, nós temos as nossas normas. Mas nenhuma dessas coisas se iguala ou ultrapassa o que a Bíblia diz. É por esse motivo que não somos católicos. Porque no catolicismo, o Papa tem a mesma autoridade da Bíblia. Ah, mas não está escrito, mas o Papa disse, joia. Ele disse, está falado. Nós não. Nós é o que a Escritura diz. Sola a Escritura. Por exemplo, no catolicismo existe uma doutrina chamada doutrina da infalibilidade papal. Ou seja, o Papa é infalível. Não falha. Nós sabemos que não há pessoas assim. É mais ou menos o seguinte, hoje o Papa é Francisco, se eu não me engano, não é? Francisco I. Papa Francisco, Cardeal Francisco, antes de ser Papa, ele era alguém falível, assim como eu e você. A partir do momento que ele foi revestido da autoridade papal, ele passa a ser alguém infalível. Papa Bento XVI, que foi o último que não morreu, né? Ele é o Papa emérito porque ele se abdicou do cargo por conta de sua saúde. Ele tinha alguns escritos que as pessoas descobriram desse escrito depois que ele tinha deixado o cargo. Daí tinha aquela dúvida na Igreja Católica, isso aqui é falível ou não é falível? Só que como ele já não era mais Papa, então consideraram aquele documento como falível, por conta dele não estar revestido mais da autoridade papal. Nós não queremos dessa forma. Nós cremos que a única coisa infalível é a Escritura, é a palavra do Senhor. Credos, pastores, todos eles falham, assim como os apóstolos da Bíblia também falharam. Mas a Escritura é infalível. Segundo princípio, solo Christus. Eu escrevi em latim porque está no original para ficar bonito também, mas é só Cristo. A crença reformada crê que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo. Preguei domingo passado a respeito disso. A nossa salvação não depende daquilo que nós fazemos, não depende de nossas obras, não depende do nosso empenho, mas único e exclusivamente de Jesus Cristo. Da sua vida sem pecado, do período que ele viveu na terra, mesmo sendo homem, mas viveu sem pecado. A sua vida sem pecado, a sua expiação por si só são suficientes para a minha e para a sua justificação e para a nossa reconciliação com Deus. Nada além de Jesus Cristo nos reconcilia com Deus. Não há acréscimos. Pastor, mas o que eu posso fazer? Você pode fazer muitas coisas. Para ser salvo? Não, porque você foi salvo. Essa é a diferença do cristianismo bíblico. Não fazemos as coisas para ser salvo. Pelo contrário, porque fomos salvos, fazemos as coisas. Não estamos aqui no culto, não adoramos a Deus para ser salvo, mas porque Ele nos salvou, nós o adoramos. Não cantamos para ser salvo, não fazemos boas obras para ser salvo, mas porque Ele nos salvou, mesmo nós não merecendo. Nós fazemos boas obras, nós cantamos, nós glorificamos o nome dEle. Apenas por esse motivo. A salvação não é como se fosse uma corrida. Recentemente teve as Olimpíadas, passou lá a Jamaica de novo, ganhou revezamento 4%. Alguns pensam que a salvação é mais ou menos assim. O Usain Bolt sai correndo, quando ele não consegue mais, ele pega o bastãozinho e passa para Deus e diz: Deus, o que eu podia fazer eu fiz, agora o Senhor corre por mim. A salvação não.
Salvação, Deus pega a gente, um aleijado, um desqualificado, antes da linha de partida, nos põe no colo e corre toda a pista conosco. Chega no final e as pessoas nos aplaudem como campeões. Porque é daquilo que nós fizemos? Não. Por conta daquilo que Cristo fez por mim e por você. O Evangelho não está sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada. Cristo fez a substituição no meu e no seu lugar. Eu e você deveríamos ir para o inferno. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E para que nós não morrêssemos e não fôssemos condenados, alguém teve que morrer no meu e no seu lugar. E é exatamente isso que Cristo veio fazer. Veio morrer como um substituto. Eu coloquei 2 Coríntios 5 ali. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a nossa justiça, meu irmão, não é com base naquilo que nós fazemos, mas com base naquilo que Cristo fez por mim e por você. Em 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um só mediador entre Deus e nós. Não é Lutero, não é Calvino, não é pastor Rafael, não é Papa, não é Maria. Jesus Cristo. Ele é o único, diz a palavra do Senhor, que pode fazer essa mediação. Por exemplo, um dos títulos do Papa Romano é Sumo Pontífice, ou seja, Suma Ponte. Ele faz a ponte entre Deus e nós, mortais, pecadores. Mas segundo a Bíblia, o único Sumo Pontífice é Cristo. Porque Jesus, sendo Deus, ele pode segurar na mão de Deus ali. E Jesus, sendo homem, ele também pode segurar na minha e na sua mão e então fazer essa ligação. Ele é a ponte e ninguém mais. Terceiro princípio, sola gratia, ou só a graça. Efésios 2,8 é bem claro. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Somos salvos pela graça, vivemos pela graça, andamos pela graça. Não existe essa questão do evangelho da autoestima. Dizendo que, uma vez eu ouvi um pastor dizendo o seguinte: você é um vencedor, porque no meio de milhões de espermatozoides você ganhou a corrida da vida. É mesmo. Então você é o cara, hein? O Usain Bolt, espermatozoide. A Bíblia diz que tudo isso é pela graça. Deus nos deu, é Deus que faz. A graça não é que havia algo de bom em nós. Muito pelo contrário. A graça de Deus é justamente porque não havia nada de bom em nós. Por isso ele teve que ser gracioso para conosco. O dia, meu irmão, que você começar a ficar um pouquinho arrogante, eu desafio você a ler 1 Coríntios 1, 26. Eu toda vez que o nariz começa a empinar, eu já vou para 1 Coríntios e começo a ler. Deus já murcho rapidinho. E Deus escolheu os desprezados, Deus escolheu os que não são, para confundir os que são. Se nós nos gloriamos de algo, temos que nos gloriar de não ser nada. E da graça de Deus ter alcançado a mim e a você. A graça de Deus em Cristo não só é necessária, como é a única causa eficaz da minha e da sua salvação. A fé reformada confessa que os seres humanos nascem espiritualmente mortos e não são capazes de cooperar com a graça regeneradora de Deus. Como aquele texto que eu li semana passada. Nós somos o vale de ossos secos, sem vida, totalmente morto. E se não for Deus nos fazer ressurgir, não há o que eu e você possamos fazer. A fé reformada reafirma que a salvação, que na salvação nós somos resgatados da ira de Deus, unicamente pela graça de Deus. Deus nos resgata não porque há algo de bom em nós, mas simplesmente porque aprouve Ele em sua infinita sabedoria ter graça de mim e de você. Negamos que a salvação seja qualquer sentido de obra humana, como diz Gálatas 2:21. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Consegue compreender o que Paulo diz? Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, ou seja, mediante aquilo que eu e você fazemos, se a nossa justiça depende daquilo que eu e você fazemos, segue-se que Jesus morreu em vão. Ou seja, se você consegue ser salvo, meu irmão, convenhamos, por que Jesus foi morrer? Se você dá conta, para que ele foi morrer? Não tinha motivo algum. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Diz a Bíblia que ela é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós. Maravilha, hein? E não vem de obras, para que ninguém se glorie. Eu já estou encerrando, quarto.
Sola fide, ou só a fé. É a fé que somos salvos pela graça, mas mediante a fé. A doutrina mais importante do cristianismo chama-se justificação pela fé. Se você nunca ouviu, meu irmão, tem uma pregação aqui sobre isso, e tem um tanto de pregação que eu posso indicar para você sobre esse tema. Se você não entende a justificação pela fé, eu venho falar para você, você não entendeu o cristianismo. É necessário você entender, mas com extrema urgência, essa questão da justificação pela fé. John Wesley diz o seguinte: a justificação pela fé é o verdadeiro segredo da força do protestantismo. E Martinho Lutero diz que a justificação pela fé somente é o teste de uma igreja firme ou decadente. Quer saber de uma igreja que vai prevalecer? Como a igreja verdadeira prevaleceu? É se ela prega a justificação pela fé. A justificação por intermédio da fé é o que define se uma igreja se sustentará ou cairá. Pois não existe evangelho, a não ser que preguemos a justificação pela fé, a morte expiatória de Cristo, a substituição dele por nós, que nós deveríamos morrer e ele morreu em nosso lugar, que Deus lhe imputou o preço da dívida que era meu e seu. Como diz Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. É só por esse motivo. E a fé em Jesus Cristo é que nos faz ser justificados. A justificação é somente pela graça e por intermédio da fé em Cristo. Jesus, meu irmão, não é apenas um homem para eu e você imitarmos. Imite sim tudo que ele faz. Imite. Mas aquele carpinteiro de Nazaré é muito além de um homem para que nós venhamos a imitar. Mas ele é um Deus que pode nos salvar. E fora dele não há salvação. Quinto e último princípio para encerrar. Só lhe deu glória, ou seja, só a Deus a glória. Esse é um dos pilares da reforma protestante também. O quinto, só a Deus a glória. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O problema é que onde se perde a autoridade da Bíblia, onde Cristo é colocado de lado, onde o evangelho é distorcido e a fé é pervertida, quase sempre é pela mesma razão. Sabe qual? Os interesses dos homens substituem os interesses de Deus. As crenças dos homens substituem aquilo que a Bíblia nos relata. E nós começamos a querer saber mais do que Deus. Queremos tirar Deus do centro e colocar a nós. A perda da centralidade de Deus na vida da igreja é que nos permite transformar o culto em entretenimento. Porque hoje em dia, você já viu, hoje em dia entretenimento é forte o negócio, hein? O povo cristão tem uma mentalidade para entretenimento no culto que é uma coisa absurda. Por exemplo, louvor faz parte do culto. Louvor, a oração, a pregação da palavra, são coisas que fazem parte do culto. Dança não. Pastor, mas na Bíblia não tem o livro Dançares? Não, é Cantares. É só uma brincadeira, mas... Pastor, mas não é legal numa festividade fazer uma dança, rodar piruleta? E joia! Não no culto. Porque convenhamos, tá lá, as irmãs dançando, virando piruleta, se contorcendo. Mas como que você concentra em Deus com o povo quase virando de ponta cabeça? Porque pelo menos quando você está cantando, o povo canta aqui, ainda que não sejamos cantores, você inspira você a buscar Deus, né? Se a voz é feia, você fecha o olho para você não ver o irmão, mas nos leva a buscar Deus. E aquelas mulheres virando piruleta, dá um duplo twist escarpado lá. Você não consegue prestar atenção e marcar ainda abaixo de você. Não somos contra esse tipo de coisa fora do culto. No culto você não vai nos ver fazendo isso daí. Porque segundo a Bíblia não é elemento de culto. Louvor faz parte. Louvor não é o centro. Quer fazer as outras coisas que não sejam no centro. No culto não há espaço para dança, teatro. Pastor, mas é tão legalzinho. É legal. Não no culto. Culto é culto a Deus. E assim que ele é glorificado. Pastor, mas não pode fazer o aniversário de consagração do pastor. O meu está chegando já, hein? Primeiro. Pode, pastor? Claro que pode. Depois que acabar o culto, num lugar separado, na salinha, ou até mesmo na igreja, não tem problema. Mas culto é culto. Culto foi feito para Deus, culto não foi feito para pastor. Culto não foi feito para homem. Culto não foi feito para você, mas sim para Deus. Ele é o centro. Na igreja de Cristo não há espaço para balada gospel. Hoje eu vi forró gospel. Esse tempo atrás eu vi escola de samba gospel. Meu Deus do céu. É um entretenimento para dentro da igreja.
Eu acho que eles entendem mal aquela passagem que Paulo diz, olha, me fiz de judeu para ganhar os judeus, de sem lei para ganhar os sem lei. O que eles falam? Me fiz de mundano para ganhar um mundano. A igreja primitiva alcançou todo o Império Romano, alcançou muitas pessoas sendo diferente. Totalmente diferente do que todo mundo era. E não sendo igual. É o que a Bíblia diz em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século. Não entre na forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando não entrarmos na forma desse mundo. Então não existe espaço para balada gospel, forró gospel, vale tudo gospel. Alguém já viu isso aí ou só eu? Tinha uma igreja lá em São Paulo, lá que os irmãos viram também. Antes do culto, vale tudo gospel. Imagina a gente fazer aqui, depois lá o Robson com o Anderson para lutar. A oração deles antes de lutar. Senhor, que eu glorifique o Senhor, mas que eu venha com a força de sanção. E deu no meio do queixo do irmão. Para ser só uma. Consegue imaginar um tipo de oração assim? É absurdo. É absurdo, mas é o que o povo tem tentado fazer. Tem tentado entreter os cristãos. Acampamentos sem fim, festinhas sem fim. Não tem problema não, irmão. Contando que isso não seja o centro. Contando que a mensagem seja pregada. Pô, acho que diz algo mais ou menos assim, olha, se utilizarmos de métodos carnais para atrair as pessoas para dentro da igreja, vamos ter que continuar utilizando esses métodos carnais para mantê-las dentro da igreja. Mas o que atrai as pessoas verdadeiramente não é o entretenimento, e sim a palavra do Senhor. A perda da centralidade de Deus transforma a pregação do evangelho em marketing, o crer em técnica, o ser em sentir-nos bem, e a fidelidade em ser bem sucedido. Que convenhamos, se tem algo que é sinônimo de sucesso, é fidelidade. E fidelidade é sinônimo de sucesso para muitos. Vê uma pessoa que se deu bem na vida, é uma pessoa fiel, por isso que se deu bem. É mesmo. Pergunta para Paulo. Paulo foi fiel, como que ele terminou? Sem ninguém. Sem cabeça. Ele diz, olha, na minha defesa ninguém veio me defender. Os meus amigos todos me abandonaram. Sozinho numa cadeia fria. Perdeu a cabeça. Agora você vai falar para mim que Paulo não era fiel? Vamos dar outro exemplo, Urias. Ah, Davi foi fiel, pastor, foi fiel, mas se teve alguém que foi mais fiel que Davi, foi Urias. Aquele soldado foi fiel. E por ele ser fiel, como que ele acabou? Colocado na frente da batalha e morto. João Batista foi fiel com a sua pregação, apontou o dedo na cara do rei Herodes e disse, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Adultério é pecado. E por conta disso, perdeu a cabeça. Então, nem sempre fidelidade é sinônimo de sucesso, ou sucesso é sinônimo de fidelidade. Com o resultado dessas coisas, infelizmente Deus, Cristo e a Bíblia vem significando muito pouco para as pessoas dentro da igreja. E tem sido algo quase que irrelevante. Algo que apenas entrou no linguajar. Ó, Pai Senhor, Pai Senhor, virou até passeou, Pai Senhor, né? Passeou, irmão. Passeou aonde? Vai passear? Faz parte do diálogo evangeliquez. Precisamos nos focalizar em Deus e na adoração a Ele. E não em satisfazer a minha e a sua necessidade. Esse é o objetivo. Vivemos para a glória de Deus. Não vivemos para satisfazer o meu e o seu ego. Deus é soberano no culto, não nós. O culto é para Ele. A adoração é para... Pastor, mas eu não gosto daquela música. Mas quem disse que é para você, meu irmão? É para Ele. É óbvio, nós sempre vamos tentar dar uma mudadinha. Se a gente puder agradar a Deus e você, a gente vai agradar, fazer um esforço. Mas o culto é para agradar a Deus. Pastor, mas aqui não tem tanto negócio assim, né? Festa para lá e para cá. A gente está preocupado em agradar a Deus, ainda que festa seja bênção. E fazemos, eu acho que até bastante. Mas o objetivo da igreja é agradar a Deus. A nossa preocupação, a minha e a sua, precisa estar no reino de Deus. E não em nossos próprios impérios. Popularidade ou êxito. Qual que é a sua preocupação? É ser alguém popular ou ser alguém que glorifica a Deus? Qual que é o seu grande objetivo de vida? Ser alguém conhecido? Ser um médico, um farmacêutico, um pedreiro, um pastor, um líder de pequeno grupo, conhecido em destaque? Ou glorificar a Deus? É por esse motivo que você nunca vai ver na nossa igreja placa com a fotinha do pastor. O que isso aí glorifica a Deus? Nada. Se tiver, como não tem imagem de Deus, então não põe nada. Temos placa porque temos que ter um nome, para as pessoas também saberem diferenciar. Na igreja, Paulo disse que tinha partidos, é necessário partidos para que os aprovados sejam aprovados.
É por esse motivo só que temos placa. Mas você nunca vai ver na nossa igreja placa com foto do pastor, calendário, tem algumas igrejas, tem lá, né? Calendário de festividade. Aniversário do pastor, aniversário de consagração do pastor, aniversário de casamento do pastor, aniversário da sogra do pastor, aniversário do cachorrinho do pastor. Não. Aqui foi feito para glorificar a Deus. A fé reformada reafirma que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus. E você pode ter certeza, nós não glorificamos a Deus se o nosso culto for confundido com entretenimento. Aqui não é entretenimento. É por isso que no louvor a gente não apaga a luz, não fica aquelas luzinhas de balada, como tem muitas igrejas hoje. Aqui não é entretenimento. A gente não quer atrair jovens através de entretenimento. A gente quer atrair jovens, adultos, crianças, através da séria exposição da palavra de Deus, porque nós sabemos que apenas essas coisas que têm o poder de transformar. Não glorificamos a Deus se o nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos a lei e a pregação do evangelho, porque o que glorifica a Deus verdadeiramente é a pregação da sua palavra, e nós estamos aqui para viver para a glória dele. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?